Recebemos um e-mail que está discutindo sobre a utilização das vagas de garagem no condomínio em confronto com uma decisão de assembleia, convenção e tal. Poderia ler para a gente, por favor? Tá certo, Marcão. Vou ler então o e-mail para você, o e-mail do nosso telespectador. Sou morador novo de um condomínio no Embaré, onde em janeiro de 2007 adquiri um apartamento. Depois de fechado o negócio, solicitei a convenção do prédio e fiquei sabendo que as vagas de garagem eram sorteadas, confrontando o que está na convenção, que especifica que se trata de garagem coletiva. Logo em seguida, minha surpresa foi maior, pois acabei aquinhoado com a pior vaga da garagem, que além de curta, é bastante apertada. Meu carro é um Celta que, estacionado, fica com parte para fora. Fui informado, então, que o prazo do sorteio é de 2 anos, a vencer em março de 2008, e que a decisão era antiga e que havia sido tomada anos antes. Ora, sempre soube que garagem coletiva é de todos e que as vagas vão sendo preenchidas de acordo com a ordem de chegada, o que, aliás, está escrito na convenção. Minha pergunta é a seguinte: pode o condomínio numerar vagas de uma garagem coletiva para atribuir aos moradores mediante sorteio? Qual o amparo legal para isso? A convenção não teria que sofrer alteração? Muito bem. A primeira questão que a gente tem que verificar nessa questão posta aí pelo condômino é a seguinte: ele comprou o apartamento e essa situação já está acontecendo no prédio há alguns anos. Em outras palavras, ele comprou agora e a coisa está acontecendo no prédio há alguns anos. Ele pode modificar ou ele teria que aceitar como está? Para verificar isso, a gente teria que dar uma olhada na convenção. E pelo teor do e-mail dele, diz que a convenção preceitua que as vagas são coletivas, ou seja, são aquelas vagas que, à medida em que os condôminos vão chegando, vão colocando os seus carros no local que quiserem. Não tem um local pré-determinado para se colocar o carro. Isso é o que diz a convenção. Agora, a Assembleia deliberou que não vai mais fazer assim. Vão se sortear as vagas, já estavam sendo sorteadas as vagas, e o condômino sorteado coloca o carro em determinado espaço, não pode mais colocar em qualquer lugar. A pergunta que ele faz é: esta decisão de assembleia tem valor? A resposta: não tem valor. Por quê? Veja, primeiro, porque a assembleia ela não pode deliberar nada que seja contrário à lei ou contrário à convenção. Para deliberar contrariamente à convenção, antes ela teria que alterar a convenção. Todo ato jurídico precisa observar 3 requisitos para ele ter validade. Ele tem que ser feito por um agente capaz, ele tem que ter uma forma definida em lei quando a lei define a forma, e ele também não pode praticar um ato que é defeso em lei, proibido por lei, ok? O ato jurídico só vai ter validade quando observar esses 3 requisitos. No caso da deliberação da Assembleia, aí que o nosso colega coloca no e-mail, ele não tem valor, ele é um ato nulo. Por que ele é nulo? Porque a lei define uma forma e a Assembleia não observou a tal da forma. Qual é a forma que a lei define? É que, para se alterar uma convenção, é imprescindível que seja convocada uma assembleia específica com pauta própria para a alteração da convenção, que nesta assembleia esteja presente pelo menos 2/3 do total de fração ideal do condomínio e que, uma vez deliberado, esta deliberação de alteração da convenção seja levada ao registro de imóveis para anotar. Veja bem, para solucionar o problema, o que é necessário fazer? Você, enquanto condômino, precisa fazer uma notificação judicial ou extrajudicial via cartório. Notificação é uma cartinha via cartório, mandada lá para o síndico, para o condomínio, dizendo isso tudo que eu falei, que a decisão é nula, ela não pode prevalecer e o que vale é a convenção. E, portanto, você pode colocar o carro onde você bem entender, desde que seja destinado à colocação de carro, não precisando ficar preso a esse sorteio, porque na convenção não se previa o sorteio. Você comprou o imóvel com a garantia de que poderia colocar o carro onde bem entendesse. Por isso até que você comprou, ok? Nessa notificação, você vai pedir que o condomínio
retorne ao status quo ante. O que é isso? A mesma situação anterior, como era originariamente previsto na convenção, e ignorando-se a decisão de assembleia e fazendo prevalecer a decisão que estava na convenção, ok? Veja que se não se fizer isso, você está sendo prejudicado. Por quê? Porque você tem uma vaga menor que cabe meio celta, segundo o seu e-mail. Ora, se você paga as frações, as despesas do condomínio pela fração ideal do seu imóvel e te sortearam uma vaga menor do que as dos demais, teoricamente você também teria que pagar a taxa de condomínio menor que os demais. Por quê? Porque a taxa de condomínio é a soma da sua área exclusiva mais a sua área comum ideal dividido pelo total de área do condomínio. E as despesas são baseadas nesse valor que você localizar. O que acontece? Se você tem uma vaga menor, mas não alterou lá a sua fração ideal, você está pagando uma taxa de condomínio maior do que a que deveria, ok?